Sejam muito bem-vindos ao programa Viver Bem com doutora Ariane dos Reis, que sou eu. Nosso programa vai apresentar para vocês, hoje na nossa estreia, muito assunto relacionado à saúde, bem-estar, qualidade de vida, tanto físico quanto emocional. Vamos falar sobre alimentação, sobre a parte psicológica, sobre a importância de atividades físicas e vamos trazer para vocês convidados super bacanas que vão passar dicas, falar sobre assuntos que hoje são tão importantes. Né? O viver bem é o quê? É o cuidar de você, é estar bem com você, é se sentir bem no trabalho e em casa, como mãe, como pai, como filho. Então é um prazer enorme estar com vocês aqui todas as quartas-feiras e compartilhar com vocês essa manhã. Aproveito para falar para vocês hoje sobre um convidado muito especial que vai trazer diversas dicas aí. Nós vamos falar hoje com o Dr. Davi Dias. Tudo bom, Davi? Tudo bem, Ariane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. O Dr. Davi Dias é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia domiciliar e criador do método Supera. Davi, fala um pouquinho para nós quanto tempo você atua na fisioterapia domiciliar. Bom, eu já estou aí na fisioterapia desde 2005. Em 2005 foi o ano da minha formação e eu já iniciei nessa modalidade de fisioterapia, que é a fisioterapia domiciliar, que faz o atendimento na casa do paciente. Então a gente leva tudo que é necessário, né? O fisioterapeuta tem esses recursos para a casa do paciente. Então é muito bacana e é muito eficaz esse tipo de tratamento. Bacana. Eu tenho uma paixão especial pela fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, especialista em medicina funcional integrativa e o Davi é um colega de trabalho aí que eu quis trazer porque tem uma bagagem enorme aí. E Davi, para os idosos que estão assistindo, quem gostaria de cuidar do corpo, fazer fisioterapia? Eu recebo muito isso em consultório também. Precisa de prescrição médica ou não? Não. Ariane, a fisioterapia, o fisioterapeuta, na verdade, é um profissional de primeiro contato. Então, a gente não precisa da indicação médica para se realizar um tratamento de fisioterapia, né? Dentro da fisioterapia, o próprio fisioterapeuta, ele é capaz de fazer o diagnóstico fisioterápico, né? Traçar as condutas e também todo o tratamento do paciente. Então, não precisa de uma prescrição médica para a fisioterapia. E isso é muito importante, né, Davi? Eu também recebo em consultório pacientes que já vêm com aquela prescrição pronta, né? Que nós, colegas aí da área, costumamos falar receitinha de bolo. O que você fala sobre isso? Poxa, isso eu acho que é um calcanhar de Aquiles dentro da fisioterapia. É um ponto muito difícil para a gente, né? Isso vem de uma cultura um pouco errônea, né? De que o médico precisa passar as condutas do fisioterapeuta. Como eu disse, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato e é um profissional capacitado e gabaritado para prescrever as condutas e todo o tratamento dentro da área da fisioterapia. Então, para você que não tem prescrição médica, que saiu de uma cirurgia ou que está com alguma dor, você que joga aquela bolinha de final de semana, tem uma lesão no joelho ou uma dorzinha que começou a incomodar, não precisa de prescrição médica. Você pode procurar um fisioterapeuta para cuidar da sua saúde domiciliar ou em clínica, né, Davi? Sim, sim. E é bem interessante, Ariane, porque muitas vezes, falando até para o idoso, né? O idoso começa a sentir algumas dificuldades na própria casa, algumas perdas de equilíbrio, algumas dificuldades em movimentos que faziam antes e agora não conseguem mais fazer, né? Então, a fisioterapia, ela vem para ajudar nisso. Então, ele não precisa procurar outro tipo de serviço. O fisioterapeuta é o profissional especializado para cuidar de todos esses problemas. Adorei esse gancho, Davi, porque hoje, né, tempo seco, aí muitas tosses, né, e muita secreção aí. Sim. E o pessoal procura bastante o Davi, né, tanto para crianças, adultos como idosos, para também cuidar dessa parte pulmonar. Fala um pouquinho sobre a sua experiência para nós em hospital, UTI. Sim. A fisioterapia respiratória, né, ou a fisioterapia pulmonar,
ela é uma especialidade pouco conhecida do grande público, né? Pouco conhecida das pessoas. E realmente, quem ficou internado em hospital que acaba conhecendo um pouco mais, né, a fisioterapia respiratória. Eu trabalhei por mais de 15 anos em UTI, né, em hospital, fazendo sempre o atendimento domiciliar em períodos opostos, né? E a fisioterapia respiratória, ela saiu um pouco do âmbito hospitalar, né? E está atuando agora também nas clínicas, no domicílio. A fisioterapia respiratória, ela ajuda no carreamento da secreção. O que é isso? O indivíduo, ele tem a secreção lá contida no pulmão, né? A fisioterapia respiratória auxilia essa secreção sair de vias aéreas de menor calibre para vias aéreas de maior calibre, fazendo com que o paciente consiga tossir e expectorar essa secreção. E atua também na reexpansão pulmonar, né? O nosso pulmão é como uma bexiga. Então, quando a gente faz a fisioterapia respiratória, ele expande o nosso pulmão. E isso ajuda muito na oxigenação e na ventilação adequada do paciente. Bacana. Então, aí quem está com problemas respiratórios, é importante procurar um fisioterapeuta especialista na área que vai te ajudar. E, Davi, nós temos uma surpresa, assim, para quem nos assiste, né, em relação ao método Supera. Você é o idealizador desse método. Fala um pouquinho para nós a respeito. Então, o método Supera é um método de reabilitação através da suspensão corporal. O que significa isso? Nós desenvolvemos um equipamento que pode ser instalado na residência do paciente, aonde a gente suspende o paciente e coloca o paciente em pé. Pacientes que não conseguem assumir essa postura, né, a postura ortostática, que é ficar em pé, a gente consegue colocar esse paciente em pé através do equipamento. E esse paciente, estando em pé no equipamento, nós desenvolvemos alguns exercícios, alguns vários exercícios, né, que podem ser realizados nesse equipamento. Então, o método Supera, ele se resume a exercícios de reabilitação, né, com o paciente na suspensão corporal. Por quê? É necessário a descarga de peso. Então, quando nós temos um paciente que não consegue ficar em pé e a gente coloca esse paciente em pé novamente, a gente consegue, com segurança, treinar esse paciente para voltar a andar, né? Fazer uma descarga de peso adequada para a musculatura e para os ossos. Então, a técnica consiste, o método consiste nesses exercícios. E para a autoestima do paciente também é muito importante, né? Porque ele está acamado, sentado, então quando ele fica em pé, se vê no espelho, até os familiares, como que é isso? Como ele se sente? É emocionante, Ariane, é emocionante. Então eu pego muitos pacientes que há muitos anos não se veem na posição em pé, né? Eles veem o mundo de uma outra perspectiva, que é a perspectiva sentado ou deitado. Quando a gente coloca esse paciente em pé, uma certa autonomia, porque ele é preso através de um colete, e esse paciente se sente em pé, é uma emoção muito grande. Que bacana. Então, eu vivencio muito isso, a família abraçando. Olha, né? que legal. Coisa que é difícil para a família conseguir abraçar em pé, muitos pacientes. Então, a família abraçando, tirando fotos com esse paciente em pé. E isso vai melhorando cada dia mais a autoestima desse paciente, ajudando muito. Bacana. E Davi, para quem é fisioterapeuta, que gostaria de saber mais sobre o método, você dá treinamento, cursos, como funciona? Sim. Nós temos uma mentoria do método Supera. O que é uma mentoria? A gente ensina o método, ensina a montagem do equipamento, para que esse fisioterapeuta, ele consiga atuar na região que ele trabalha. Nós temos mentorados no Brasil inteiro, né? Então, eles conseguem atuar na região que eles trabalham, né? Eles ficam habilitados no método Supera. Então, como eu disse, eu tenho mentorados do Brasil inteiro. Acre, Fortaleza, Minas Gerais. Nós temos no Brasil inteiro, temos mentorados do método. Que bacana, Davi. E na sua experiência, após aplicar o método, a evolução desse paciente aumenta? Como que é? Os familiares já percebem a diferença da fisioterapia convencional? Sim, é fantástico, Ari. É fantástico porque a gente tem uma estimulação, né, desse paciente na marcha, no próprio treino do movimento.
né? Então, o paciente ganha muito movimento que ele não tinha. Quando a gente fala aí, muitas vezes, de uma lesão medular, né, dos pacientes paraplégicos, tetraplégicos, que eles não se veem nessa postura, a gente acaba explorando, né, uma outra vertente do movimento e que muitas vezes eles conseguem começar a dar alguns passos. Costumo dizer, esse paciente vai ter uma marcha autônoma? Não sabemos. Mas só do fato desse paciente, por exemplo, conseguir ajudar numa transferência, já é né, ótimo. de sair da cadeira para a cama, né? Então isso já ajuda muito. Então a evolução é visível e é uma evolução rápida que acontece, é muito legal. Então, aquele paciente que está acamado, faz a fisioterapia domiciliar, tem a possibilidade de poder conhecer o método e poder, você fisioterapeuta, você paciente, entrar em contato aí com o Dr. Davi e saber mais informações. E, Davi, por que você idealizou esse método? Você sentiu essa necessidade dentro dos atendimentos domiciliares? E como foi a ideia do querer levar isso dentro da casa do paciente? Nós sabemos que nas clínicas, né, tem como você colocar o paciente em posição ortostática, mas na casa do paciente é inovador. É inovador. E surgiu como? Ariane, eu tinha muita dificuldade em colocar em pé um paciente em exclusivo. Tá? É um paciente tetraplégico. Tá. E que a gente tinha... Eu sou um fisioterapeuta grande, né? Eu tenho 1,90 m. Então, dificuldades para colocar o paciente em pé nunca foi muito minha dificuldade, né? Só que esse paciente específico era difícil para mim. Né? Mesmo eu sendo grande, era um paciente grande também. E a gente começou a pensar em estratégias para colocar o paciente em pé, né? E esse paciente, ele é muito criativo e topa tudo. Topa tudo. E junto com ele é uma pessoa, falo que ele é o professor Pardal, né? Ele foi pensando em elaborar e eu fui também ajudando. Olha, isso eu acho viável, isso não. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Até que nasceu o primeiro protótipo, né? Que bacana. Primeiro protótipo, ele era fixo, continua até hoje na casa desse paciente, é meu paciente ainda. Legal. Né? É um equipamento fixo. Depois a gente foi melhorando e foi atualizando. Hoje em dia a gente tem trilhos que esse equipamento corre, então, para treinar a marcha. Então, nasceu assim, com a necessidade de se colocar esse paciente em pé. Que bacana. Então, um abraço para esse paciente, né, que contribuiu bastante para esse método. Sim. Então, nós vamos entrar para o intervalo agora e voltamos daqui a pouco. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo.
Voltamos com o Viver Bem. Esse programa cheio de vida, de incentivo a você cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, tanto físico quanto mental. Hoje é muito importante esse autocuidado e muitas vezes a gente vem deixando de lado. Então aqui você vai ter todo esse conteúdo através de um bate-papo descontraído, despojado, que você vai tirar várias dicas aí para cuidar de você, cuidar da família, do marido, filhos, enfim. Fique com a gente que você não vai se arrepender. Aproveito para passar para vocês uma super dica. Você que procura um estofado sob medida, eu vou te indicar a Casa Moderna. Esse estofado maravilhoso que o Davi está sentado foi feito por eles, então assim, todo mundo tem elogiado bastante. Agora você que busca o quê? Peças de decoração. Tá cansado da cara que tá a casa, quer dar uma inovada? A Decor Home pode te ajudar. Eles vão até a sua casa, levam todas as peças de decoração, tapetes, vasos e colocam no seu ambiente para ver o que você acha, se você gosta. Não gostou? Eles trocam. Então lá eles têm muita coisa bacana. Quadros, panelas, talheres, jogos de mesa. Enfim, é uma loja enorme com várias novidades e o atendimento lá é excelente, acolhedor. Então você encontra preços excelentes também para deixar a sua casa aconchegante e confortável, que nem ficou o nosso cenário, né, Davi? Ficou lindo. Tá confortável o sofá? Muito, uma delícia. Gostou sofá, do ambiente que decoração proporcionamos aí? Muito acolhedora. Que bom, então de vocês já têm a dica aí. Davi, muitos perguntam qual que é a diferença do atendimento domiciliar e o atendimento na clínica. Se tem diferença, não tem? Eu já sei a resposta, mas vou deixar o Dr. Davi falar para vocês. Ariane, o atendimento domiciliar, eu costumo dizer que é um atendimento mais personalizado. Né? Então a gente vai até a casa, isso transmite segurança para o paciente. Né? Traz um quê de exclusividade de tratamento. Né? Sem contar aqueles pacientes que não conseguem ser transferidos para uma clínica. Né? Outros pacientes não, que gostam de ser atendidos no conforto do lar. Já outros pacientes preferem a fisioterapia dentro de casa, principalmente para idosos. Por quê? Porque a gente faz o treinamento daquilo que eles precisam dentro da casa. Ele tem dificuldade de sair da cama e ir para a sala, porque tem uma escada. Então, a gente consegue fazer esse treinamento dentro da casa do paciente. Bacana. E também tem aquela coisa, né, Davi, do profissional estar ali exclusivo para o paciente. Dentro da clínica tem outras dinâmicas, né? Então, às vezes, o paciente, ele não tem 100% do profissional ali com ele. Então, às vezes, entre o tempo de um aparelho e outro, né, o profissional sai. Então, já o domiciliar, o fisioterapeuta vai estar lá a todo momento. E também conversa com os familiares ao redor, sugere melhorias para casa para a segurança desse idoso ou desse paciente. Então, é super indicado e é excelente, porque você tem atenção 100% aí. Isso, e às vezes o próprio familiar, o próprio cuidador, ele nos traz pistas daquilo que está sendo difícil para o paciente. Muitas vezes o paciente fala, não, eu não tenho dificuldade. A hora que a gente está indo embora, o cuidador, o familiar vem, olha, ele está tropeçando, olha, ele teve dor, mas ele não falou. É importante. Então, esse estar junto com a família, estar junto com o paciente, é o primordial na fisioterapia domiciliar. E além do atendimento, tem toda essa consultoria aí, né, com os cuidadores, com os familiares. Então, é muito bacana, realmente. E o tempo esfriou, não é mesmo, Davi? Sim. Estamos aqui de ternos, enfim. E por que que as dores aumentam? Os nossos pacientes ficam aí mais poliqueixosos, né? Por que disso, Davi? Ariane, no frio, né, tudo fica mais encolhido, né? A gente fica mais retraído, mais encolhido. E a nossa musculatura também, né? O nosso músculo, com o frio, ele acaba reduzindo de tamanho e aumentando o tônus, né? A contração muscular. Isso é uma das principais causas da dor no frio. Sem contar também que dá uma diminuída na circulação sanguínea.
né? Essa diminuição da circulação sanguínea acaba levando menos sangue, menos fluxo de sangue para a musculatura e também aí na região das articulações. E isso faz com que piore a dor nesses momentos de frio. Então, você aí que está com frio e aumentou a dor, faz todo sentido, né? Sim, sem contar que a gente fica encolhido, né? A gente diminui a amplitude do movimento. Sim, e também tem aquelas compensações do movimento, né? Então, o frio realmente, para quem tem dor, não é bem-vindo. Não é fácil. E, Davi, a fisioterapia é indicada para dor no geral, né? Então, desde um entorse, um pós-cirúrgico, qualquer tipo de reabilitação, a fisioterapia ela é indicada. Agora, o que eu prometi para quem está nos assistindo são dicas para colocar na prática aí para vocês, o que vocês podem fazer para melhorar essas dores. Então, Davi, para quem tem aquela dor chatinha no pescoço, do digitar ou ficar no celular, ou até mesmo dorme encolhido, o travesseiro não é o correto, que dica você dá para quem tem essas dores no pescoço que quem está nos assistindo pode aplicar? Olha, eu acho que dor no pescoço é a dor campeã das queixas para o fisioterapeuta. Por isso mesmo que você falou, né? O celular, né, é a maior mal aí da era moderna, né? A postura de celular, a postura... A gente passa muito tempo deitado, sentado, com o celular na mão. Exato. Mas a principal dica é relaxar a musculatura da região cervical. Uma grande forma da gente relaxar a musculatura é o calor, né? É a água quente. Então, a principal dica que eu dou, que a gente pode fazer em casa, é o banho quente. Um banho bem quente e deixar cair bastante água na região de cervical e dos ombros. Isso vai relaxar a musculatura. A gente pode também fazer uma automassagem. Não precisa de técnica muito específica, nada. Mas com a nossa própria mão, conseguimos massagear a região cervical, tanto de um lado quanto os ombros, e com a mão oposta, massagear o outro lado. Essa pompagem, né, essa pressão que a gente causa na musculatura, ela já vai relaxar a musculatura, ajudando assim no alívio de dor. Temos também os alongamentos, né, que podemos alongar primeiro a região lateral de um lado do pescoço, depois a região lateral do outro lado do pescoço. E conta quanto tempo, mais ou menos, em cada posição? 10 segundos? 10, 15 segundos já está de bom tamanho. Bacana. Né? Isso já vai trazer um relaxamento importante para a musculatura. Eu sempre brinco sobre a importância do alongamento, né? Muitas pessoas não têm o hábito de se alongar ao levantar ou sentir uma certa tensão. Mas, Davi, você já reparou que os animais acabam sendo mais sábeis, né? Sim, Eles sim. acabam alongando quando levantando a caminha, a patinha da frente, a patinha de trás. Então, a importância do alongamento é fundamental, não é? Sim, sim. O próprio ato de se espreguiçar quando acorda, né, já é um alongamento. E a gente está acordando a nossa musculatura para o dia a dia que a gente vai estar vivendo ali. E eu falo que alongamento é um hábito. Eu não preciso, muitas vezes, ter um tempo de alongamento. Mas eu estou lá no trabalho, preso no computador. Se eu parar 30 segundinhos, puxar 15 para cada lado, eu já ajudo na minha qualidade de vida. E para quem tem dor lombar, essa região aí que o pessoal tem os problemas, né, de ciático, hérnias de disco, teria alguma dica bacana aí para você que está nos assistindo? Aproveitar o Dr. Davi aqui, passa uma dica para quem tem essa dorzinha chata em lombar. Sim, além das dicas que nós já falamos, né, do calor, deixar cair a água quente, a dica do alongamento, eu sempre falo que dor lombar não se trata com repouso, né? Então, eu tô com dor nas costas, eu vou ficar aqui deitado. Não. Então, a gente sempre fala, tem dor, mexa-se, né? Faça uma caminhada, suba um lance de escada, sempre com cautela, vendo se essa dor não vai piorar, porque daí precisa de uma investigação um pouquinho melhor. Mas tá com dor, evite ficar parado. Faça uma caminhada, faça um alongamento. Isso é muito importante para esse alívio. E as bolsinhas quentes são bem-vindas? Realmente traz efeito? Porque você falou do banho quente, a bolsinha quente, todo mundo tem em casa. Sim, muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Em especial nessa época do ano, com o frio.
mas pode ser usado em qualquer época, né? E a bolsinha também. Aquece ela numa temperatura agradável, mas não pode ser tão morno também, né? E pode deixar aí uma meia hora, 20 minutos, meia hora na região, que vai ajudar nessa dor. Poxa, Davi, que bacana ter você aqui com a gente, trazendo dicas, né? Para o pessoal aplicar no dia a dia, trazer um pouco sobre a sua experiência aí na área de fisioterapia, até para quem nos assiste, tem intenção de se formar na área, né? Já teve uns direcionamentos aqui, muito bacana, Davi. E quem gostaria de fazer fisioterapia domiciliar, consegue seu contato como? Através do Instagram. Vou deixar o meu arroba, né? É @ft de fisioterapeuta, então @ft.davidias. Pode me procurar lá, eu costumo responder todo mundo que me procura. Manda uma mensaginha que a gente conversa. E, inclusive, no perfil do Davi tem bastante dicas, né, Davi? Eu dei uma olhada lá, bastante conteúdo bacana, bem direto, então acho legal vocês seguirem o Dr. Davi aí. Quem também quiser me seguir é o @DRA Ariane dos Reis. Também trago algumas dicas aí e o programa, né, sendo estreado, vou trazer também trechos do programa para compartilhar com todos vocês. Então, Davi, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui, por compartilhar, né, um pouquinho do seu trabalho, com as dicas. Seja sempre bem-vindo, vai voltar outras vezes, porque tem muito assunto para ser abordado aí, né, tanto na área de fisioterapia. Quero trazer o Davi aqui para falar um pouquinho sobre o Covid, como foi esse trabalho aí dentro dos hospitais para essa reabilitação pós-Covid, que é um tema que vai abranger várias coisas, né, Davi? Vai dar para falar muita coisa, né? Horas de programa. Então, muito obrigada, Davi, por estar conosco e muito obrigado por você que está nos assistindo. Na semana que vem, vamos trazer outro convidado muito bacana com um tema bem especial, que com certeza você vai aproveitar bastante. Eu deixo aqui o meu abraço e o meu muito obrigado por estar conosco.